O Brasil está isolado no mundo por questões políticas e sanitárias. As posições do governo federal em ambas as questões são questionadas e não raramente ridicularizadas pela grande imprensa internacional. Com um discurso que beira o absurdo fundamentalista medieval, o presidente permanece negando a ciência e apelando para a religiosidade da população como argumento. Nessa linha, permitiu o avanço descontrolado da pandemia, levando a comunidade internacional a erguer barreiras sanitárias para proibir a circulação de passageiros com origem do Brasil. A repercussão política negativa tem seu preço e é pago por todos os brasileiros, apoiadores ou não de Bolsonaro. Acordos internacionais não são assinados, multinacionais se retiram do país e a evasão de divisas se torna uma constante, o que acaba por trazer graves consequências econômicas em que os mais pobres são os mais penalizados. Internamente, o cenário político se alterou com a entrada de Lula no jogo eleitoral de 2022. Com discurso de candidato, o ex-presidente expôs o amadorismo do ex-capitão e seus ministros. Como reflexo, o zigue-zague de medidas passou a evidenciar ainda mais o despreparo da equipe de governo na condução do interesse público. No Congresso, entrou na rota de colisão com seus aliados e governadores e prefeitos se mostram cansados da inoperância federal. Empresários de diversos ramos de atividades publicaram carta aberta exigindo medidas concretas no combate à pandemia, pois esta tem impacto direto na economia e em seus lucros. Movimentações do centro-direita buscam um candidato para se descolarem de Bolsonaro. Militares da reserva também se movimentam para influenciar no jogo político. Enfim, será que o barco de Bolsonaro começa a naufragar? Olha, o meu destaque é para as mudanças que ocorreram nesse dia 29 de março do ano em curso, seja com a substituição do Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores, seja no Ministério da Defesa, que causou um certo mal-estar no comando do Exército e provavelmente também no conjunto das Forças Armadas. No que diz respeito à saída de Ernesto Araújo, foi fruto de uma pressão não só do Congresso brasileiro, especialmente do Centrão, mas também dos demais países vinculados às pautas comerciais e propriamente diplomáticas, que não poderiam tolerar mais a permanência desse diplomata à frente do Ministério das Relações Exteriores, manchando toda a tradição da diplomacia brasileira. Mas o mais importante é essa mudança no seio do Ministério da Defesa. Parece que há um propósito, ainda não assumido publicamente, do Exército em particular, de retirar do governo os quadros da ativa, os seus generais, oficiais superiores do governo Bolsonaro, para exatamente não comprometer e não ser usado pelo presidente para justificar um eventual apoio tácito a todo tipo de política que ele venha e está adotando. Portanto, das duas mudanças mais significativas, eu entendo que há desdobramentos possíveis na área militar. Aparentemente, o senhor Bolsonaro tentou um golpe.
Ele tentou realmente o golpe. Ou fingiu tentar um golpe quando viu que era inviável. Então vivemos um golpe, ou pseudo-tentativa de golpe, ou tentativa de golpe, mal sucedido, até porque a máquina estatal tem a sua forma de procedimento natural e ela é construída nesse procedimento pelas próprias classes dominantes. Quando muda uma fração e disputa de poder naquele centro de gravidade do poder, do bloco dominante de poder, caso da fração bolsonarista que assumiu, ela tem que construir essa máquina do Estado para que trabalhe a seu favor. E ele, Bolsonaro, ainda não conseguiu isso, embora modificando, tirando, etc. Essa máquina não segue as exigências dele, ela tem o seu funcionamento de acordo com outras frações políticas antidirigentes, antes no centro desse centro de gravidade de poder, e não obedece. Então, além desse ponto, não há interesse objetivo em golpe nas classes dominantes. O que elas vão ganhar com esse futuro, como já mostramos, nada. Fora uma crise maior ainda. Então, se não alcançam nada fora a repressão, nós estamos numa situação sem saída. Em que Bolsonaro, se fica como está, ele desgasta continuamente, não a ele mesmo, que isso seria o de menos, mas as forças militares e as forças armadas são uma garantia da existência da nação. E elas desgastam cada vez mais. Então o que estamos assistindo, na verdade, é uma derrocada, é uma desmoralização das nossas forças armadas, do que restava de moral. Porque vejam bem, as nossas forças armadas já têm um passado extremamente negativo. Um passado de cortar cabeças no Sul, Levante do Sul, um passado de massacre de Canudos, um passado de um massacre desnecessário do Paraguai. Ora, qual vai ser o resultado desse presente e desse passado? Nesse passado, para resumir o passado, vou ler para vocês aqui Independência e Revolução, a Independência, a Revolução e Contra-Revolução, as Forças Armadas, de José Honório Rodrigues, um eminente historiador, página 287. Olhem bem, as guerras da independência foram destrutivas da vida, da propriedade e foram incompletas, com exceção da norte-americana, a única que significou uma revolução, uma ruptura com o sistema colonial. Vejam bem, ele está falando da independência em países da América Latina. E continua José Honório Rodrigues. No resto da América Latina, os exércitos foram incapazes, ligados ao povo, de realizar uma verdadeira revolução e permitiram que a contra-revolução, no final, dominasse, evitando qualquer modificação maior na estrutura econômica e nas relações sociais. E Honório Rodrigues conclui ao final, falando dessas ações, a diferença essencial entre a independência dos Estados Unidos, do México, de toda a América Espanhola, do Haiti francês e a do Brasil, é que só o Brasil pagou aos seus antigos senhores uma vergonha sem igual na história da América, praticada por Dom Pedro e seus serviçais ministros. Então vejam, os senhores, se o nosso passado é um passado duvidoso, o que pretende, para onde pretendem ir, não tendo programa, não tendo projeto, não tendo nada. E lembremos que as Forças Armadas chegam ao cúmulo agora de querer comemorar aquele golpe de 64, que na verdade foi uma contra-revolução antinacional, antidemocrática, que instalou um regime terrorista, não é ditadura, um regime terrorista no Brasil que durou décadas. Então, onde eles pensam ir com isso? Não tem política, não tem proposta, não tem nada. E o que o infeliz propõe com a sua equipe ao Brasil hoje
É a mesma receita de décadas e décadas de fracasso no Brasil e no mundo. A receita americana. Neoliberal, privatização e assim por diante. Continuou propondo, tem o descaramento de propor, 70 anos depois, a mesma coisa que propunham na década 60, na década 50, e que arruinou vários países, inclusive as Filipinas. Tudo ali terminou sempre em destruição, em guerra e morte. Meu fato em destaque vai para a bizarra entrevista do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro no Jornal Nacional. Nela, o ex-ministro tenta defender que teve uma imparcialidade no julgamento do ex-presidente Lula. Entretanto, o Supremo garantiu que houve uma parcialidade, sim, e anulou o julgamento. Mas o que me chama a atenção é justamente a ignorância do Sérgio Moro. No mesmo nível de quando foi ao Congresso, inventou um termo chamado cônjuge para se referir a cônjuge, e não foi apenas uma vez, ele repetiu várias vezes esse termo, né? Ele, na entrevista, comete outra gafe. Ao tentar citar Edith Piaf, ele erra o nome e chama Edith Piaf. Ora, isso demonstra claramente um nível cultural baixíssimo do ex-ministro e ex-juiz. Aí eu trago a seguinte questão. Para ser juiz, será que basta o conhecimento da técnica do jurídico? Ou seria necessário alguém com tanta importância e tanto poder para julgar a vida de uma pessoa? Não seria necessário uma cultura mais ampla para que pudesse exercer ali uma neutralidade, pois poderia ter condições de fazer amplas articulações? Meu fato em destaque hoje é a questão da busca do capitão Bolsonaro, presidente do Brasil, na tentativa dele estabelecer um Estado centralizadamente autoritário, com competências do governo central, do presidente da República, intervir no Estado, em municípios, em instituições, até nas instituições privadas. Ele quer ser, naturalmente, de uma forma pré-estabelecida, com cobertura do Congresso, um ditador. Ora, as Forças Armadas já lhes deram sinal vermelho. Não caminhe nesse sentido e não conte conosco. Assim disse o ministro que saiu e disse os comandantes das tropas singulares, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Não conte conosco. E também o Congresso, através da Câmara, já deu um chega para lá nisso. Não existe a pandemia em si, não é uma situação de invasão do Estado brasileiro por tropas estrangeiras. Não há condições. Então, o Bolsonaro, o capitão Bolsonaro, parece esse mosquito, essa mosca que está presa, batendo na janela e não encontra saída para fora da casa ou do apartamento. Ele está perdendo substância, inclusive prestígio popular. Alô, amigos do Caminhando
Grande Jornal TV, da TV Comunitária, Canal 6. Uma bela canção do Gonzaguinha traz uma mensagem política muito bonita, uma saudação ao trabalhador brasileiro e às suas dificuldades. Guerreiro menino de Gonzaguinha. Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Um homem se humilha, se castram seu sonho é sua vida, e a vida é o trabalho, e sem o seu trabalho um homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata. Não dá pra ser feliz, 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 não dá pra ser feliz. Até breve, pessoal. Luiz Mário, diretor da Federação Nacional dos Petroleiros, vem trazer um debate promovido pelo Comitê de Lutas, em que faz uma grande pergunta. O que falta para a greve geral? Eu responderia da seguinte forma. Falta, primeiro, motivação dos sindicalistas de primeiro grau a fazer organização das bases para movimentá-las, para estimulá-las a promover a greve. Porque não falta motivo para nenhuma categoria no Brasil não estar em greve nesse momento. Não falta. Quer seja do setor público, quer seja do setor privado, todos nós trabalhadores, quer que seja também do campo, temos motivos para entrar em greve geral. E a greve geral, inclusive, por tempo indeterminado, salvariam vidas, porque estariam promovendo realmente o ficar em casa, enquanto estamos em pandemia do coronavírus. Então, está faltando isso. Primeiro, estímulo nosso. Segundo, o que a gente percebe é que os partidos influenciam em grande monta por interesse nas próximas eleições presidenciais e no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nos governos de Estado, esse foco de se poupar energia para 2022. Mas é a pergunta que eu faço. Até lá, quantos morrerão? Então, hoje a influência dos partidos sobre os sindicatos está na contramão da história passada e presente do nosso país. São os partidos que devem servir aos sindicatos e não o contrário. E fazer greve geral no país é buscar uma nova Constituição Federal, porque a atual é do sistema financeiro, não tem nada mais de social. As reformas trabalhistas, a reforma previdenciária, a reforma administrativa que está sendo aprovada, já foi totalmente aprovada e vem mais 2 pacotes de maldades, só prejudica os trabalhadores. Então não basta lutar só para retomar, nós temos que retomar e avançar nos nossos direitos. Vamos parar o país. Vamos concretizar a greve geral brasileira. É a única forma de salvar o nosso povo da morte. Então, não há dúvida de que houve uma participação direta do imperialismo, principalmente o norte-americano,
na intervenção do processo, na deposição do presidente João Goulart. É óbvio que essa intervenção ela tinha por objetivo, nunca, jamais, em tempo algum, em defesa da democracia. Na realidade, o que estava ali em jogo e sendo posto era a defesa dos interesses norte-americanos, em que a cúpula das Forças Armadas, em 64, participaram descaradamente desse processo. E, obviamente, garantindo as benesses corporativas e individuais também. E esse modelo, né, de intervenção, obviamente que não foi o mesmo ao longo de décadas posteriores. O imperialismo se sofisticou, ele se sofistica e a sua forma de intervir também vai se alterando. Por exemplo, com o golpe em cima da presidente Dilma, foi, obviamente, uma intervenção do imperialismo para defender os interesses, né, das suas corporações, dos seus conglomerados econômicos. Um teste desse tipo de nova intervenção já havia sido feito no Paraguai, com a destituição do presidente Lugo, né? E eles simplesmente aperfeiçoaram, e no Brasil eles conseguiram tirar a presidente Dilma com um argumento muito parecido, inclusive, mas que toca em muito o falso moralismo da classe média, que é a questão da corrupção, restringindo todos os problemas do Brasil a uma questão de corrupção. Fica evidente, inclusive, com o processo da Lava Jato, que vem intensificar e aprofundar esse golpe. A Lava Jato, a Vaza Jato, ela expõe bastante essa intervenção do capital estrangeiro, né, do capital estrangeiro, em conluio com o capital nacional, para manter sempre a mesma lógica, que é a lógica do seguinte: ganhos absurdos com um custo social também absurdo. Ou seja, vamos ganhar muito, concentrar muito em poucas mãos, e a população vai viver na miséria, com achatamento salarial. E nós estamos presenciando a mesmíssima lógica que foi implementada pós-64, no caso em relação aos trabalhadores, que está sendo implementado agora, com o achatamento dos salários. E esses militares, como já foi dito nesse programa várias vezes, esses militares não têm projeto de nação. A inexistência de um projeto de nação os coloca totalmente nas mãos dos interesses do imperialismo, a ponto de um presidente bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, uma subserviência muito grande dessa cúpula aos interesses norte-americanos, aos interesses do imperialismo norte-americano, sem qualquer reação a isso. Por que eles não reagem? Eles não reagem porque eles não têm projeto de nação. História e política, não? A presença estrangeira no golpe de 64, queda de Dilma, a ascensão de Bolsonaro e agora a administração de Bolsonaro. A resposta é, evidentemente, que houve. No golpe de 64, bastam ver, entre centenas de provas, basta ver algumas. O Grande Irmão do Carlos Fico, o documentário O Dia que Durou 21 Anos, do Tavares, filho do velho Fábio Tavares, e Muniz Bandeira, o governo João Goulart. Mostra a presença da CIA, financiamento ao IPES, etc., para não falar num Dreyfus, 1964, a conquista do Estado e assim por diante. Quanto a Dilma, basta um livro, A Nova Direita, do Flávio Casimiro,
é que ele alinha ali como a direita brasileira, a alta cúpula, aliada a interesses estrangeiros, se organizaram, financiaram movimentos como o MBL, não sei o quê, movimentos pró-estudantes, durante anos, e foram para a rua na década de 10, 13, já agora para retirar Dilma, que estava levando o país ao caos e podia ser um caos que virasse à esquerda. Daí o medo deles ser melhor tirar a Dilma organizadamente. Realmente o país estava no caos. E finalmente a menção aqui à ascensão de Bolsonaro. Não precisamos dizer mais nada, esse programa todo tem colocado Bannon, Breitbart, os bolsonarinhos lá nos Estados Unidos, com Olavo de Carvalho, CIA, Pentágono, Trump, tudo aquilo que, essa coisa toda que levou Bolsonaro a poder, somado ao auxílio direto das forças militares, que Bolsonaro fazendo campanha dentro dos quartéis, dos prédios militares, não é? E utilizando toda a máquina do exército, a máquina militar, para votar em Bolsonaro, isso hoje. E depois o Vilas Boas ainda fazendo pressões. Então, a ascensão de Bolsonaro, por trás disso, sem dúvida, como acabamos de dizer, está o interesse estrangeiro. E por último, na administração Bolsonaro. Ora, o próprio Bolsonaro confessa os Chicago Boys, como sua política, a sua política liberal. Ele mesmo confessa a sua exaltação, sua continência a Trump e aos Estados Unidos. Então, a grande característica da política brasileira nos últimos anos, tudo, e décadas, tem sido o alinhamento e a subordinação aos interesses estrangeiros. Ora, o Brasil nunca passou por uma situação de um governo como este do Bolsonaro. Ele tem heranças fortes de autoritarismo, não é? E que não são recentes, já vem lá do Estado Novo, não é? Ele tem ali em Dutra, Góes Monteiro, vai ter no Filinto Miller e no próprio Getúlio Vargas, exemplo de governo autoritário, o Estado Novo. Vai ter também esses governos militares oriundos do golpe de 64. A situação ali era o mundo vivia uma situação de Guerra Fria, não é? E o Brasil, através das suas forças armadas, dos grandes monopólios e oligopólios brasileiros, articulados com o Império Norte-Americano, principalmente, exigiram uma intervenção dentro do governo progressista de João Goulart. Progressista na economia, na sociedade, na educação, na saúde. Talvez o governo com características maiores de progresso que nós tivemos no Brasil, pelo menos no Brasil próximo a nós. E houve a intervenção, e nós ficamos 21 anos sobre uma ditadura forte, militar, suspensa todos os direitos individuais, não é? Veio o AI-1, 2, 3, 4, 5. O AI-5 foi terrível. Quem vivenciou esses tempos tem a memória muito firme disso. Não adianta esse capitão fascista Bolsonaro, que queria 30 mil brasileiros e brasileiras mortos pela força da ditadura instalada em 1964, pelos governos militares, entende? Ele tem esse coronel Ustra, grande torturador, símbolo da tortura principal no Brasil desta época, dos governos militares ditatoriais, como um foco orientador dele, Bolsonaro. Bolsonaro é a favor da tortura, é a favor da violência, é a favor da ilegalidade da instituição autoritária de governo. A influência norte-americana no golpe que decretou o término do governo
da presidente Dilma Rousseff, através daquele impeachment, é um fator relevante se considerarmos que o Departamento de Estado norte-americano, responsável pelo monitoramento das políticas de controle de países considerados aliados, ou pelo menos potencialmente vinculados aos interesses norte-americanos, procura interferir tanto quanto possível no direcionamento dessas políticas de governos tidos, então, como aliados. No entanto, a gente não pode acentuar demasiadamente essa influência, porque a gente pode, com isso, deixar de lado o papel das classes dominantes desses países, sobretudo latino-americanos, que sempre foram voluntariamente subservientes aos interesses norte-americanos. Portanto, imaginar que todos foram golpeados, ainda que a gente reconheça uma espécie de interesse conjunto ou comum com os procedimentos intervencionistas do imperialismo norte-americano, reduzir o papel importantíssimo que tem essas burguesias desses países que adotam sempre uma atitude mais consequente na busca da manutenção dos seus privilégios, temendo que eles possam vir a ser modificados através de mudanças substantivas, seja via de governos reformistas, seja via de movimentos mais consequentes, como os movimentos revolucionários. Portanto, vamos prosseguir nessa avaliação nos próximos programas. Sou colaboradora do Caminhando Jornal TV. Hoje vou falar sobre vida de gado. Vida de gado para trazer uma lucidez para o povo que está em filas da fome, em filas de vacina e em filas para tomar os transportes públicos e ir para o trabalho. É como se fosse uma vida de gado. Tomar transporte público hoje no Rio de Janeiro é como se tivesse ido para o matadouro. É como se tivesse a vida marcada. Por quê? Os trabalhadores têm que dar mais do que receber. E isso é uma vida de gado? A gente pode falar simbolicamente de que os trabalhadores estão se sacrificando por um mundo capitalista que devora a todos. A saúde está sendo comercializada como um bem capital. A saúde mental está sendo afetada por todos esses comportamentos, essas exigências. Nós estamos vivendo num momento muito delicado, onde as pessoas precisam ter mais consciência e cuidar da sua própria vida e cuidar do seu semelhante. Chega de carregarmos o selo do descuido e da insanidade. Nós precisamos mudar o rumo dessa história, exigindo um selo de qualidade de vida. Olha, tem um artigo na página da auditoria bem recente, é desse ano. No início do ano, o Bolsonaro falou: o Brasil está quebrado, não tem dinheiro para nada, não foi? Não tem o que fazer.
Então, aí a gente publicou um artigo, vocês podem, na busca lá do site, o Brasil não está quebrado e há muito o que fazer. Nesse artigo tem a fonte dos dados do que a gente tinha em dezembro de 2020. 1,289 trilhão no caixa, na conta única do Tesouro. Agora nós já temos 1,4 trilhão. Lá em dezembro tinha 1,289 trilhão. Mais 1,4 trilhão no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. E mais quase 2 trilhões em reservas, fazendo a conversão do dólar. Então, em dezembro, nós tínhamos quase 5 trilhões em caixa. Fora o que nós podemos cobrar, né, Azênia? Que temos que falar. O nosso modelo tributário é totalmente invertido. Nós poderíamos estar cobrando impostos sobre grandes fortunas, poderíamos estar cobrando impostos sobre os lucros distribuídos, por exemplo, pelos bancos aos sócios, não é? Aos grandes empresários. É um Estado num processo de destruição, suicídio, e a nação, principalmente o povo, agonizante mesmo. Até pelas filas de hospitais e tudo mais com essa Covid. E a Covid deu um atestado a cada um de quem é quem. E de onde estamos vivendo, que tipo de Estado, que tipo de governantes, etc. Uma elite completamente incompetente. Elite das Forças Armadas, elite política, completamente, sem condições nenhuma, nem de administrar. Mas do jeito que está a continuidade disso, já custou 300 mil mortes. E evidentemente que a culpa vem de cima para baixo, num regime autoritário, presidencialista autoritário, centralizador. A culpa começa onde? Tudo isso vem de longe, né? Na verdade, isso vem de uma política americana. Já na década de 50, os Estados Unidos mostravam o que queriam do Brasil. Dependência, subordinação, seguir a política ordenada por eles, não permitiam industrialização, desenvolvimento e assim por diante. E hoje podem comemorar. Podem comemorar. Houve uma farsa daquele avanço no neoliberalismo, em alguns governos populistas, mas a verdade é o seguinte: a política é neoliberal de lá para cá. Tancredo morre estranhamente, mesmo nessa abertura, entre aspas, né? Uma anistia falsa, uma transição gerida pelo regime militar e por seus estrategistas estrangeiros, e avançamos até chegarmos ao que estamos. Uma catástrofe geral, em que não vamos a algum lugar e que foi conseguido o que eles queriam. O que eles tentaram fazer em 64, principalmente, já antes e depois disso tudo? Primeiro, impor a política neoliberal. Essa política foi imposta. No governo Fernando Henrique, o governo Lula continuou a política de Fernando Henrique, fazendo concessões, dando bolsas, etc. E depois a mesma coisa até chegarmos a hoje, a debacle no governo Dilma, e chegamos até hoje e continuamos com a mesma política pró-americana e tentando aplicá-la mais ainda. Só que chegou a um ponto que nem tem mais condição disso. E temos aí uma administração que nem governa, só administra, uma administração incapaz de sequer fazer uma auditoria da dívida pública. Eminentes auditores, especialistas como a Fatorelli, estão cansados de dizer que nós teríamos trilhões aí ilegalmente desfiados para bancos. Alguém aprecia o que eles dizem? Nem processa essas pessoas que colocam essas questões, que são corretas, e ignoram. Ninguém da grande mídia, da big mídia, repete as palavras que se vê em sites sérios, de uma Fatorelli e de outros, mostrando trilhões desviados. E que nós tínhamos que fazer, obviamente, taxação de grandes fortunas, corrigir esse desvio de trilhões para bancos, e assim por diante. Haveria recursos para administrar isso. E por que ninguém da grande mídia faz isso? Porque, obviamente,
A nossa grande mídia é feita por umas poucas famílias que dominam quase toda a mídia nacional. Algumas igrejas agora ligadas por interesses também a setores e elites dominantes. E elas todas estão comprometidas exatamente com esse poder financeiro que está levando essa política, que está matando milhares e milhares, já centenas de milhares de brasileiros. Destruíram os partidos políticos, infiltraram e destruíram toda a esquerda, né? Porque infiltraram pela legalidade e tudo, destruíram toda a esquerda, mataram mesmo antes dessa abertura democrática, utilizaram todo um processo destrutivo, inclusive em partidos tradicionais, e o resultado é o marasmo e a desgraça à nossa volta. Os Estados Unidos não admitiriam em nenhuma hipótese uma outra Cuba, vamos dizer assim, um outro governo na América Latina de viés socialista, comunista, ou o que fosse. Não admitiriam em hipótese alguma, mesmo que tivesse de perpetrar quaisquer violências. There's no doubt from the historical record that there was such funding, that there were covert CIA propaganda operations in Brazil. Estudos efetuados pelo IPES revelaram a necessidade de reformas estruturais imediatas. O IPES foi, como fachada, um instituto de pesquisas e estudos sociais. Na verdade, ele foi montado para ser o ovo da serpente do golpe militar. Aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem. No Rio de Janeiro, a sede funcionava no edifício Avenida Central, na Avenida Rio Branco, no coração do Rio de Janeiro, no 28º andar. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado, e eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAT dizendo algo contra o presidente João Goulart. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrows. Em 62, nós fizemos uma campanha eleitoral e me aparece aí um Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBASE, que na verdade é aquilo que os americanos chamam um cover-up, ou seja, uma cobertura, um biombo, para esconder o que estava atrás. O que estava atrás? A ação dos Estados Unidos para derrubar o presidente João Goulart. O péssimo militar que foi Bolsonaro se envolveu numa crise muito grande quando ele afasta o ministro que exatamente é responsável pela área militar, no sentido de enquadrá-lo ao entendimento que o Exército é propriedade do presidente da República. As Forças Armadas o seriam na visão desse precário militar que foi o capitão Bolsonaro durante pouco tempo. Então, ele vai e afasta o ministro
da Defesa. O ministro da Defesa tem um forte compromisso com a Constituição. As Forças Armadas são instituições do Estado brasileiro, instituições permanentes, não são de propriedade circunstancial de um governo, no caso, o governo do capitão presidente Bolsonaro. Então, as Forças Armadas não têm de lhes ser subserviente. Elas têm compromisso com a Constituição, com o povo brasileiro, com a defesa dos poderes constituídos. Eu morreria com os segredos que eu sei. Eu passei um período sendo executor. Então a gente chegava, aqueles dois, a gente já sacava e executava. Eu saquei e atirei na cabeça dele. Nós temos muitos que foram atingidos pela violência do Estado. Veras foi executado por mim. Nestor Veras. Esse daqui foi incinerado em Campos. Sim. Por mim. E as mães esperam que ainda acordem, como foram fortes e belos depois deste rude exercício, desta metralha e deste sangue, destes falsos jogos atléticos. Entretanto, céu, terra, flores, é tudo horizontal silêncio. O que foi chaga é seivo e aroma. Do que foi sonho, não se sabe. E a dor anda longe no vento. Cecília Meirelles, Pistoia, Cemitério Militar Brasileiro.